Olá, quero compartilhar minha história e dizer que vivo em uma casa cheia de espíritos. Não consigo descrever de outra maneira, e para ser honesta, nem espero que acreditem em mim. Esta casa foi nos dada pelos meus sogros há 6 anos. Eles a alugavam para um casal, mas quando meu marido e eu nos casamos, nos deram a casa para morarmos. É um único terreno com 2 casas completamente separadas. Eu estava grávida, esperando minha primeira filha, e como meu marido trabalhava muito, passava quase todo o dia sozinha. Eu sou de outro estado do país, e aqui no Paraná só tenho a família do meu marido. Os primeiros acontecimentos estranhos começaram numa noite, quando bateram na porta principal. Depois foi em uma das janelas. 3 batidas rápidas e silêncio. Nada mais. No início, nos levantávamos pensando que era minha vizinha da outra casa no terreno. Curiosamente, ela também estava grávida, e o marido dela também passava a maior parte do tempo fora, então não seria estranho que ela precisasse de algo. Mas do lado de fora não havia ninguém. O lugar estava completamente vazio. Durante a noite, as batidas continuaram de vez em quando. Paramos de nos levantar para ver o que era. Com o passar dos meses, os fenômenos se tornaram cada vez mais comuns. As coisas se moviam de lugar, e não apenas alguns centímetros. Algumas coisas mudavam de cômodo, caíam no chão, e à noite ouvíamos pratos sendo movidos na cozinha. Começamos a nos acostumar a viver assim. Aos 6 meses de gravidez, comecei a ter ameaças de parto prematuro e precisei repousar. Nesse momento, minha mãe decidiu nos visitar e ficar alguns dias cuidando de mim, para garantir que tudo estivesse bem. No dia em que ela chegou, meu marido foi buscá-la na rodoviária muito cedo, antes do amanhecer. E foi então que ouvi algo pela primeira vez, um som que nunca vou esquecer. Um porco caminhava no telhado. Eu podia ouvir os grunhidos, seus cascos arranhando enquanto andava de um lado para o outro da casa. Apenas me abracei à minha barriga, me cobri com o lençol e tentei fingir que aquilo não estava acontecendo. O sono me venceu. Quando acordei, minha mãe já estava lá e contei tudo a ela e ao meu marido. As coisas estranhas continuaram ocorrendo. Às vezes, sem motivo, ouvíamos o som de correntes sendo arrastadas do lado de fora. Correntes que ninguém conseguia ver. Eu não suportava ficar em minha própria casa, nem mesmo durante o dia. Passava o máximo de tempo possível na casa da vizinha e, quando precisava estar na minha, deixava todas as luzes acesas. Foi só quando tive meu bebê que, por um tempo, as coisas pareciam ter se acalmado. Continuávamos ouvindo alguns barulhos de vez em quando, mas nada demais. Tudo parecia suportável, pois por ali tinha muito cavalinho de Deus e colocávamos a culpa dos barulhos neles. E assim, suportando, passamos pouco mais de 1 ano. Minha filha já dormia em seu quarto, que ficava em frente ao meu. Nenhum dos dois tinha portas, então podíamos vê-la a qualquer momento. De repente, ela começou a acordar chorando no meio da noite. Achei estranho, pois ela dormia a noite toda, mas pensei que poderia ser algo normal. No entanto, com o passar das noites, o choro foi se transformando. Ela chorava desesperada, e por mais que eu tentasse acalmá-la, logo depois começava de novo. Era um choro diferente, de medo. A partir daí, ela passou a dormir conosco. De dia parecia não ter problema, sempre tranquila, mas depois de um tempo, até mesmo de dia, ela não conseguia ficar sozinha. Se a deixássemos em seu quarto, ela começava a chorar de medo, um choro que era difícil de acalmar. Não entendíamos de onde vinham esses medos tão repentinos. Um dos brinquedos favoritos dela, que eu usava para acalmá-la, começou a se ligar sozinho. Ele tocava uma música que dizia: "Hora de brincar, chame seus amigos, venha." O brinquedo se ligava quando não havia ninguém por perto, como se alguém estivesse brincando com ele. O mesmo acontecia com um pequeno piano que se ouvia à noite, como se alguém estivesse tocando. Os brinquedos continuaram ligando sozinho, mesmo quando estavam desligados,
e eventualmente sem baterias. Simplesmente joguei tudo fora. A gota d'água foi uma vez, quando nos preparávamos para ir a uma festinha. Minha filha fez uma travessura e meu marido a repreendeu. De repente, alguém jogou com força um patinho de borracha nele, acertando-o no rosto. Minha filha não tinha força para jogá-lo daquela maneira, e nem estava na direção de onde ele foi lançado. Decidimos ir ao meu estado natal buscar ajuda. O que quer que estivesse em nossa casa já tinha força suficiente para nos machucar fisicamente. Fomos à igreja que eu costumava frequentar na minha infância e pedimos ajuda ao padre, contando tudo o que estava acontecendo. Tivemos sorte dele acreditar em nós. Naquela mesma tarde, com a ajuda de várias senhoras de Deus, fizeram uma oração por nós. Primeiro oraram por nós separadamente e depois por toda a família junta. Lembro que algo muito estranho aconteceu durante a parte mais intensa da oração. Entrei em uma espécie de transe e me vi em casa, caminhando até o quarto da minha filha. Lá havia algo muito alto, horrível, com um corpo muito alongado. Ele me olhava com ódio, um ódio que eu conseguia sentir. Gritei para que ele saísse de minha casa, para que parasse de nos incomodar e que, em nome de Deus, eu nunca mais queria vê-lo ali. Quando voltamos para casa, o ambiente parecia completamente diferente. O lugar estava tranquilo, cheio de luz. Parecia feliz. Hoje ainda ouvimos algumas coisas, mas nada como antes. Há algo muito curioso. De repente, a casa cheira a laranjas, outras vezes a perfume ou cigarro. Meu marido diz que reconhece esses aromas como sendo dos avós dele, que vêm nos visitar. Às vezes vejo de relance uma mulher vestida de branco com flores, e sei que é a tia dele, que foi como sua segunda mãe. Também sinto que meu pai, que já faleceu, vem nos visitar, pois do nada a casa cheira a ele. Minhas filhas pequenas brincam de lutar, fazem movimentos como se alguém tivesse ensinado a elas. Elas não assistem à luta na TV, nunca viram nada relacionado a isso. Elas não sabem que meu pai, que é o avô delas, foi lutador e isso me intriga. Ainda se ouve às vezes uma mulher chorando do lado de fora, e outras coisas, como o porco no telhado, felizmente, não se manifestaram novamente. Quando minha mãe nos visita, ela diz que ouve alguém falando ao seu ouvido à noite. Com os anos, aprendi a cuidar da casa contra espíritos malignos. Em cada quarto tenho uma cruz e borrifo água benta por toda parte. Toda noite tranco bem as portas e janelas porque sinto que algo nos observa de fora. Nesta casa cheia de espíritos, aprendi a levar a sério tudo o que minhas filhas dizem, coisas que em outras casas talvez seriam atribuídas à imaginação infantil. Por exemplo, levo muito a sério quando elas dizem que tem alguém debaixo da cama. Já me recomendaram muitas coisas para limpar a casa, e embora todas tenham funcionado, sempre foram soluções temporárias. Eles sempre acabam voltando. Por isso digo, eu vivo em uma casa cheia de espíritos. Olá a todos que estão ouvindo ou lendo isso. Meu nome é Ramon e fui entregador de comida chinesa de 2010 a 2016. Esse era um trabalho que eu exercia à tarde, o que me permitiu pagar a universidade naquela época. Eu ia para a faculdade de manhã e para o trabalho como entregador às 5 da tarde. O restaurante fechava à meia-noite, com meu turno de entregas se encerrando por volta das 23h30. Devo mencionar que naquele trabalho aconteceram comigo muitas coisas estranhas e um tanto obscuras. E é aí que você percebe que existem muitas pessoas estranhas neste mundo. É um trabalho um tanto arriscado, especialmente trabalhar nos turnos à noite, mas eu fazia isso por necessidade e porque era o único trabalho que conseguia encaixar na minha agenda.
Vou compartilhar com vocês o que foi para mim a experiência mais perturbadora e assustadora que tive em todo esse tempo. Era uma sexta-feira à noite. Recebi 2 pedidos que tive que entregar para 2 lugares muito distantes um do outro. Eram 22 horas, então tentei me apressar. Fui até o primeiro endereço e entreguei a comida normalmente. Depois disso, fui imediatamente para o outro endereço que ficava do outro lado da cidade. E nesse momento já eram quase 23 horas. Eu só esperava que me dessem uma boa gorjeta por conta da distância. Nem me ocorreu que alguma coisa ruim ou estranha ia acontecer naquela entrega. Cheguei a uma casa muito longe das outras. Ficava no final de uma rua onde só havia um terreno vazio ao lado. Desci da moto e toquei a campainha, e estavam demorando muito para saírem, tanto que eu ia ligar para o restaurante para perguntar o que deveria fazer. Mas então vi que uma mulher na casa dos 50 anos abriu o portão. "Boa noite, aqui está seu pedido", eu disse à mulher. Percebi desde o primeiro segundo que havia uma expressão estranha em seu rosto. Não sei bem como descrever, mas ela estava sorrindo para mim como se estivesse nervosa. Um sorriso que não era nada natural, e ela tinha um olhar perdido. Parecia que ela estava muito distraída, por assim dizer. Bom, ela nem me respondeu quando eu disse a ela que havia trazido o pedido. Ela demorou um pouco para reagir e disse: "Você pode entrar um momento? Esqueci o dinheiro na sala de jantar", ao que lhe disse que não havia problema, que poderia esperá-la lá fora, na minha moto, enquanto ela ia buscar o dinheiro. No entanto, ela insistiu que eu a acompanhasse até lá dentro. Ela até me ofereceu um copo de refrigerante. Eu realmente não sei por que concordei em entrar. Pensei que talvez ela quisesse um pouco de companhia. Então entrei na casa dela. Fiquei parado atrás da porta da frente. Bem, eu não queria ser abusivo e ir mais fundo na casa dela. Vi que ela caminhou em direção à sala de jantar, que ficava nos fundos da casa. Ela pegou a bolsa e voltou até mim. Tentei falar com ela, dizendo que a casa dela era muito bonita, mas ela não respondeu nada. Ela apenas continuou tirando o dinheiro da carteira, quando de repente ouvi barulhos na parte de cima. Eram como passos muito altos, e também se ouvia claramente como algo tivesse caído no chão. Não era vidro e sim algo pesado. A senhora ouviu aquele barulho e sua expressão facial se transformou em medo. Com aquele medo nos olhos, e ao mesmo tempo em que se enchiam de lágrimas, ela começou a tremer tanto que não conseguia nem tirar o dinheiro da carteira. Eu estava ficando muito nervoso. Perguntei se ela estava bem e se havia mais alguém com ela em casa. Mas a senhora, em vez de responder o que eu estava perguntando, ela só me falou em voz baixa: "Ele já acordou, ele está vindo atrás de mim." Minha pele se arrepiou quando ouvi e vi aquele rosto cheio de medo. Guardo até hoje sua expressão. Claro que eu não sabia a quem ela se referia, mas minha única reação foi pegar o braço dela e tirá-la de casa, levando-a para a rua para colocá-la a salvo de quem quer que estivesse lá. "Diga-me quem está lá em cima. Quem está vindo atrás da senhora?" Repeti isso várias vezes, mas ela não reagiu. Ela apenas tremia e chorava como se estivesse em estado de choque. Não tive escolha a não ser ligar para a polícia e informar o que estava acontecendo. Quem me atendeu me pediu para ficar lá com a mulher, para não deixá-la sozinha enquanto os policiais chegavam na casa. A atendente me pediu para mantê-la segura, a levando para longe de sua casa. Eu tentei, mas a senhora não queria sair de lá nem a pau. Ela me disse que não poderia sair, ou o marido ficaria muito bravo, que ele iria encontrá-la onde quer que ela fosse. Ali soube que era o marido dela. Ele era a pessoa de quem ela tinha tanto medo. E aparentemente ele estava lá no segundo andar. Tentei obter mais informações, perguntando por que ela tinha tanto medo dele, se ele batia nela ou fazia qualquer coisa do tipo, mas ela apenas respondeu: "Ele está muito mal e está vindo atrás de mim."
Liguei para meu chefe para informá-lo do que estava acontecendo. Bem, eu fiquei bastante exposto naquela situação. Eu tinha medo que o marido daquela senhora saísse de casa a qualquer momento, com uma arma ou uma faca. Como aquela senhora pintou, ele poderia ser muito violento. Eu estava realmente com muito medo, mas mesmo assim decidi ficar com a senhora, até que finalmente a viatura chegou ao local. Eu os informei do que estava acontecendo, e eles fizeram as mesmas perguntas que eu fiz para a senhora. Ela mais uma vez não respondeu nada em específico. Ela continuou com o olhar perdido, dizendo apenas que o marido já estava vindo buscá-la. Eu disse aos policiais que ela estava repetindo isso desde que aqueles barulhos foram ouvidos no segundo andar. Então eles entraram na casa, pedindo para eu ficar lá fora com a senhora. Não sei quantos minutos demorou, mas para mim eles eram eternos, quando de repente eu vi que um oficial saiu falando no rádio, pedindo reforços ou algo do tipo. Foi quando eu soube que tudo estava errado. O policial começou a interrogar a mulher. Perguntou-lhe se o homem que estava morto no quarto principal era seu marido, e ela não respondeu nada em particular. Ela ficou cada vez mais divagando. O policial continuou fazendo perguntas até que ela respondeu que sim, que ele era seu marido e que certamente estava muito bravo pelo que ela havia feito com ele e que ele viria atrás dela. Eu estava atordoado ouvindo tudo isso, nem estava acreditando. Praticamente a senhora confessou que foi ela quem tirou a vida dele, pois ele bateu nela. Ela praticamente tentou se defender. Suponho que ela tinha tanto medo dele que ela ficava pensando que ele iria se levantar e machucá-la. Em tudo isso, havia algo muito estranho que não combinava. Eu ouvi batidas e passos no andar de cima quando cheguei na casa. Então perguntei aos policiais se havia mais alguém na propriedade, ao que eles me responderam que não. Depois perguntei se o homem tinha acabado de perder a vida. Bem, eu tinha claramente ouvido passos quando cheguei lá, e isso juro por tudo que é verdade. O policial me perguntou se eu tinha certeza, ao que eu respondi que sim, tinha certeza absoluta, e que na verdade isso tinha sido o gatilho para a senhora ficar tão nervosa e cheia de medo. O policial olhou para mim com uma cara muito confusa e me disse que aquele homem estava lá há pelo menos 2 dias. Depois disso, ele contou aos outros companheiros o que eu estava lhes contando, e eles responderam que não havia ninguém mais na casa. Mencionaram que todos os cantos já tinham sido fiscalizados, que as portas estavam fechadas por dentro e que as janelas tinham grades. Se eu já estava assustado antes, isso levou a outro nível e acabei ficando na minha. Eles pegaram meu depoimento, embora nunca tenham conseguido provar que havia mais alguém lá. Não havia vestígios de mais ninguém além da senhora e de seu marido. A própria senhora confessou que ela tinha sido a única que havia tirado a vida dele em legítima defesa. Bom, eu queria que vocês pudessem ver no rosto daquela mulher o medo e o sofrimento que ela emanava enquanto começava a falar. Ela mencionou várias coisas, incluindo que o marido não a deixava sair de casa, que ela não colocava os pés na rua há pelo menos 1 ano. Depois de tudo isso, não sei o que foi desse caso. Eu só sei que a mulher foi presa, mas o advogado dela iria apelar, alegando que tinha sido legítima defesa, e depois disso eu não fiquei sabendo de mais nada. Só espero que ela esteja bem, se recuperando de tudo que ela viveu com aquele homem. Espero também que ele não tenha voltado para atormentá-la mesmo depois de morto. Eu sei que parece muito banal, e se eu não tivesse ouvido aqueles barulhos naquela noite, eu também não acreditaria. Mas aconteceu, e ali nunca houve uma explicação lógica de quem poderia ter causado aqueles barulhos naquela noite. Como você pode imaginar, para mim foi uma experiência traumática, mesmo eu não tendo visto o corpo do marido dela, que segundo os policiais estava com o rosto irreconhecível. Depois de 1 mês, saí daquele trabalho. Nem meus pais nem eu queríamos que eu continuasse me expondo daquele jeito.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Já faz muito tempo desde que isso aconteceu, pelo menos alguns anos. No entanto, eu finalmente posso dizer o que aconteceu sem me sentir absolutamente e completamente insano. Eu contei essa história para amigos, família e até mesmo para meu terapeuta, e todos dizem a mesma coisa. É trauma, talvez até uma alucinação vívida. Mas eu sei que aconteceu. E eu sei que foi real e tangível, bem ali na minha frente, respirando, me encarando, me tirando daquele monte de metal retorcido. Eu sou o xerife de uma força policial local em Iowa, no meio do nada nos Estados Unidos. O que eu costumo patrulhar são adolescentes que beberam um pouco demais e saíram para dar uma volta, ou um bêbado local cambaleando pelas ruas gritando bobagens para os outros. Não é um trabalho glorioso, mas me mantém alimentado e minha família fora das ruas. Alguns dias sou grato pela monotonia, em outros eu queria que algo estivesse acontecendo, mas na maioria dos dias eu apenas aproveito a segurança da normalidade. Eu estava no meu quarto copo de café da noite, batucando meu copo no bloco de notas que eu havia preenchido com centenas de pequenos rabiscos de vários personagens. Isso, por si só, fazia parte da minha noite normal. Beber café, fazer algumas rondas pela cidade, voltar e revisar arquivos de casos que eu já havia visto dezenas de vezes, e finalmente ir para casa. Essa era a minha rotina. Falando em casa, olhei para o relógio e vi que ainda faltavam 6 horas de turno. Então decidi fazer uma ronda pela cidade, por todos os becos escuros e estradas secundárias, como costumava fazer pelo menos 2 vezes por noite. Eu me vi caindo de volta na rotina. Peguei minhas chaves, entrei no carro e comecei a lenta caminhada pelas estradas secundárias, que não passavam de terra e cascalho quebrado. Nossa cidade nunca se preocupou muito em manter essas estradas, já que principalmente caipiras, caçadores e andarilhos costumavam usá-las. Com isso, elas eram deixadas para apodrecer, esquecidas entre as florestas que cercavam a cidade. Naquela noite o céu estava limpo, o que foi um alívio depois de uma semana de neblina tão densa que só dava para ver alguns centímetros à sua frente. Eu manobrei lentamente pelas estradas de terra, indo devagar por causa da frequência com que os cervos são atropelados por aqui. Os cervos não são muito espertos. Parece que eles ficam ali parados, esperando serem atropelados. De qualquer forma, eu já tinha percorrido 15 quilômetros fora da cidade e estava prestes a voltar quando, para minha decepção, percebi que estava perdido. Isso não acontecia com frequência. Eu era cuidadoso em seguir rotas que conhecia, então fiquei bastante confuso quando virei o carro e vi uma estrada desconhecida à minha frente. Eu teria que ter vindo por esse caminho, então como poderia ser diferente? Tentei chamar a central pelo rádio. Holly era normalmente quem atendia a essa hora da noite, mas parecia que o rádio não estava funcionando. Não havia som quando eu apertava o botão, nem qualquer luz no dispositivo. Desnecessário dizer que eu estava mais do que um pouco em pânico naquele momento, mas decidi tentar a sorte e seguir por aquela estrada. Isso foi um erro. Eu me encontrei no meio de um banco de neblina a cerca de 2 quilômetros de distância. Eu não sabia como isso era possível. O tempo estava claro e o ar da noite estava bastante quente, mas ali estava eu, cercado por uma névoa densa que parecia engolir tudo o que ela envolvia. Eu estava absolutamente assustado que tal coisa tivesse surgido do nada, e nada parecia familiar. Mesmo assim, a única coisa que eu podia fazer era continuar e rezar. Eu estava quase com medo de continuar, mas um barulho alto atrás de mim me fez ir em frente. Era muito alto, ecoava nos meus ouvidos, enviando arrepios até os ossos. Eu estava com medo, longe de qualquer pessoa, sozinho, e o pior de tudo, perdido.
Eu olhei no espelho e vi uma forma escura perseguindo meu carro. O som era uma espécie de grito ou urro horrível e estava se aproximando até que estava bem na minha frente. Eu não pude parar. Meu carro bateu com força, o que nem sequer pareceu afetar o que quer que fosse. Eu desmaiei por alguns momentos, tendo batido a cabeça com força quando os airbags inflaram. Acordei quando ouvi a porta de metal sendo derrubada. Eu esperava que fosse ajuda, depois que pensei ter batido em um cervo. Mas em vez disso, mãos longas me agarraram, me puxando para fora do carro e me jogando na estrada de terra. A criatura era alta, com cerca de 3 metros de altura, completamente coberta por pelos escuros e emaranhados. Era de uma cor tão escura que eu não conseguia discernir qual era, mas eu podia ver olhos que perfuravam minha alma. Eu estava apavorado. Eu não sabia o que estava olhando. Eu estava confuso e tonto. Eu podia dizer que meu braço estava fraturado, sem mencionar que eu havia sido negligente naquela noite. Eu não estava armado. Eu me levantei o mais rápido que pude e corri pela minha vida. Eu não sabia onde me encontrava ou até mesmo quão longe da cidade eu estava, mas eu podia ouvir aquela coisa correndo atrás de mim. Era como se estivesse cuspindo e chiando e rasgando a estrada de terra. Era horrível. A criatura exalava um cheiro como de cadáveres deixados ao sol por dias, e o som que fazia era perturbador. Uma mistura de um humano tentando soar como um cervo ou um alce. Era de alguma forma um grito e o rosnado de um urso ao mesmo tempo. E Deus, aqueles olhos estavam mortos, sem alma. Eu corri e corri sem ar nos pulmões. Eu estava ofegante. Por mais vergonhoso que seja, eu estava chorando de medo e dor. Logo parei de ouvir aquilo atrás de mim, mas ao mesmo tempo o mundo ao meu redor ficou mais escuro, mais fraco, e me vi deitado na estrada na entrada da cidade. Um momento eu estava sozinho, no seguinte, paramédicos estavam sobre mim. Quando acordei, fui informado de que eu havia batido meu carro em um poste de luz e consegui me arrastar para fora do carro antes que ele pegasse fogo. Tentei desesperadamente contar a alguém, a qualquer um, o que aconteceu, mas foi concluído como histeria ou delírios causados pela concussão. Fui colocado em uma licença de 1 mês e entregue a um terapeuta que me ajudaria a superar as ilusões vívidas. Eu fingi estar melhor para poder voltar ao trabalho, mas eu repetirei aqui. Eu sei que era real. Eu sei o que vi, do que corri. O que experimentei me assombrará pelo resto dos meus dias, mas eu precisava contar a alguém, a qualquer um, que entendesse. Fique longe das florestas. Nelas habitam coisas que nem conhecemos. Meu nome é Dante, sou peruano e o que vou contar é recente. Há menos de 1 mês saí do meu trabalho numa empresa no norte do país. Eu era vigia noturno, não direi o nome do local porque prefiro permanecer anônimo. Esta empresa tinha um armazém enorme, as instalações eram muito extensas. Havia uns 3 edifícios no total, cada um tinha seu próprio guarda noturno. Fiquei responsável pela área de armazenagem, que estava dividida em 2 partes gerais. O primeiro continha a matéria-prima e o segundo o produto acabado. Ambos estavam no nível 1. Esta empresa dedicava-se sobretudo à montagem de eletrodomésticos, de dispositivos pequenos a grandes. Assim, nos armazéns você poderia encontrar diferentes tipos de caixas e embalagens. Quando comecei a trabalhar lá, comecei no prédio onde ficavam os escritórios. Francamente, foi muito tranquilo estar lá. Não havia muita movimentação e as rondas eram tranquilas. Quando me disseram que eu tinha que me mudar para a zona de armazenagem, não gostei muito da ideia, mas não é como se eu pudesse fazer alguma coisa. Um de meus colegas de trabalho me mostrou o local e me treinou para me dizer o que precisava ser feito. Nada fora do comum.
exceto uma ou outra observação que teve que ser levada em consideração para manter a ordem e o cuidado dos aparelhos. Não acredito muito no paranormal, mas respeito isso, e meus outros colegas de trabalho mencionaram uma ou outra situação estranha dentro daquele lugar. Elas não eram fora do comum, mas se ouviam sons estranhos quando ficavam sozinhos ali, tipo sussurros. Pode-se dizer que o armazém era onde aconteciam as coisas mais inexplicáveis, principalmente durante o turno da noite. Lembro-me bem que, quando me mostraram o local, meu colega brincou dizendo que esperava que não puxassem meu pé quando eu adormecesse. Eu joguei ao ar. Honestamente, eu acreditava que, se não prestasse atenção a esses tipos de eventos, eles nunca aconteceriam comigo. E bem, nem é preciso dizer que eu estava errado. Senão, não estaria aqui relatando isso. Na primeira noite que comecei, não vou negar que o lugar parecia um pouco desconfortável, mas era normal, era um lugar enorme, e ainda mais no início da manhã, quando não havia ninguém por perto, exceto eu. Havia uma certa sensação estranha, mas sempre atribuía isso às circunstâncias. Enquanto caminhava pelos corredores, tentava não colocar esses pensamentos na cabeça, mais do que tudo porque as sombras das caixas formavam figuras estranhas. Pelo canto do olho, elas pareciam sombras humanas um tanto sombrias. Minha sala ficava bem nos fundos do prédio. Lá eu tinha as câmeras de segurança e meus pertences pessoais. Todo o local tinha videovigilância. Durante as madrugadas, ninguém mais tinha acesso àquele prédio. Só eu. Estava muito bem protegido. Eu até mantinha trancado, mesmo eu estando lá dentro, então você não poderia sair tão facilmente. Dentro havia 2 níveis. O primeiro era o nível 1, aquele que já mencionei, e então o nível 0, que poderia ser considerado subterrâneo. Pelo que entendi, era como um armazém onde armazenavam temporariamente alguns produtos defeituosos. Passei a maior parte do meu tempo no primeiro nível. Eu raramente descia para o nível 0, mas ainda tinha que fazer a ronda lá de vez em quando, mais do que tudo para verificar se tudo estava em ordem. O lugar em si era frio, e mais do que tudo durante as noites. Lembro que sempre que descia usava uma blusa grossa para me manter aquecido. Nas primeiras 2 semanas em que estive lá, nada de extraordinário aconteceu comigo. Apenas barulhos estranhos, mas nada que eu não pudesse explicar. Mas uma coisa de que me lembro muito bem é que nunca conseguia adormecer. Quem já trabalhou com isso sabe que às vezes é impossível não fazê-lo. Mesmo que você beba litros de café, há certas noites em que você simplesmente se sente muito cansado e o sono toma conta. Naquela ocasião eu estava sentado no escritório onde ficam as câmeras de segurança. Eu estava com meu celular na mão, assistindo nas redes sociais, mas aos poucos comecei a adormecer. Tentei lutar contra isso, mas o sono estava tomando conta de mim. Quando meus olhos começaram a fechar, ouvi alguém gritando comigo. Não foi um grito propriamente dito, foi mais como quando falam alto no seu ouvido. Ei, você! Levantei minha cabeça e olhei assustado para os lados, mas não havia ninguém. Achei que talvez fosse cansaço, então em poucos minutos comecei a adormecer novamente. E novamente o mesmo som estava presente. Ei, você! Levantei-me e saí do escritório para verificar se não havia mais ninguém comigo, mas obviamente eu estava sozinho. Naquela noite tentei encontrar alguma lógica para o que ouvi, mas sem explicação acabei não pensando muito nisso e terminei meu turno sem problemas. Dias depois, também na sala das câmeras, mesmo tomando 2 cafés, estava novamente adormecendo. Assim que meus olhos começaram a se fechar, ouvi uma leve batida. Era como se alguém tocasse a madeira com as pontas dos dedos. Eu não abri meus olhos. Achei que fosse o rangido da madeira do armazém, mas alguns segundos depois ouvi uma batida na porta. Levantei-me de repente e olhei nervosamente ao meu redor. Aproximei-me da entrada e a abri. Achei que fosse um dos meus colegas dos outros prédios, mas para minha surpresa, não havia ninguém do outro lado.
Mais uma vez, tentando me acalmar, presumi ter imaginado. Pensei em mandar uma mensagem no grupo que tínhamos, mas disse a mim mesmo que não era grande coisa. Mesmo assim, verifiquei as portas e tudo estava trancado. Era impossível para mim adormecer naquele lugar. Houve várias ocasiões em que certos eventos me proibiram. Era como se o simples fato de começar a me desconectar da realidade fizesse com que eu começasse a ouvir coisas estranhas. Algo que não posso explicar e que até hoje não consigo tirar da cabeça foi o que aconteceu comigo no nível 0. Como mencionei antes, não fui muito lá. Mesmo assim, fazia isso de vez em quando para verificar alguma anormalidade. O lugar não era muito grande. Estava dividido em 3 corredores, nos quais existiam diversas estantes que organizavam as caixas em níveis. O armazém não tinha muita luz, apenas o suficiente para iluminar por onde você andava, e a maioria estava queimada. Era uma área bem largada e cheirava mal. Apesar de estar embaixo da terra, sempre fazia frio naquele lugar. Era um frio fora do normal. Naquela noite eu não estava planejando entrar naquele nível, mas a escada que descia não ficava muito longe do meu escritório, e lembro que tinha terminado de verificar o primeiro andar. Eu estava voltando para ver as câmeras. Eu estava passando em frente àquela porta quando ouvi a voz de uma pessoa. Era como se ele estivesse sussurrando alguma coisa. Parei bem no meio da entrada. Tentando não fazer barulho, tentei distinguir algum som, mas nada. Aproximei-me e lá estava o som mais uma vez. Foi muito suave, como se alguém estivesse falando lá embaixo. Disse a mim mesmo que isso era impossível, já que aquela porta era a única entrada para aquele nível. Eu era o único que tinha acesso. Honestamente, tive uma sensação estranha no corpo. Meu instinto me disse que seria melhor não entrar. Por outro lado, caso algo fosse roubado, eu seria o principal responsável. Não havia nada a perder dando uma olhada rápida. Abri a porta e comecei a descer as escadas. A visão que tinha diante dos olhos não me ajudava muito. Quando cheguei ao fim, me arrependi de não ter levado minha blusa. Fiquei imóvel por alguns segundos. Tentei distinguir algum som, mas não ouvi nada. Passei pelo primeiro corredor e tudo estava em seu lugar. A mesma coisa quando passei pelo segundo. A única coisa que havia eram caixas. Foi quando cheguei ao terceiro e último corredor, o dos fundos do armazém, que senti um nó horrível na garganta. Na parede que ficava nos fundos do lugar, havia uma coisa escura bem na frente. Não havia muita luz, mas bastava para distinguir a silhueta de uma pessoa. Não vou mentir quando digo que meu coração começou a bater muito forte. À primeira vista pensei que talvez pudesse ser uma sombra, já que era muito grande. Então peguei minha lanterna e liguei. Era uma pessoa, mas o que vi me assustou. A primeira coisa que a luz me mostrou foram as roupas que vestia. Era roupa de mulher. Parecia ser um vestido de cor clara. Tentei falar, mas nada saiu da minha boca. Com a mão trêmula, movi minha lanterna e apontei para o rosto dela. Ela não tinha cabeça. Dei um grito de medo e, de repente, minhas pernas começaram a enfraquecer. A lanterna caiu das minhas mãos e a sombra continuou ali no final do corredor. Eu estava em completo estado de choque. Eu não sabia o que fazer ou como reagir. Foram os segundos mais longos da minha vida. Assim que pude, comecei a correr. Eu queria correr mais rápido, mas minhas pernas simplesmente não respondiam. Fiquei tão assustado que me lembrei da minha avó. E me lembrando da minha avó, comecei a orar. Juro que pensei que não conseguiria chegar à saída, pois quando me aproximei das escadas, comecei a subi-las quase deitado. Eu sentia como se estivessem atrás de mim, e não era uma presença, mas várias. Era como se a qualquer momento iriam pegar meu pé para me arrastar novamente para o fundo. Naquele momento eu estava sufocando de terror. Quando cheguei ao primeiro nível, fechei a porta atrás de mim. Não olhei para lugar nenhum e entrei no meu escritório. Tentei me acalmar.
Coloquei as mãos na cabeça, perguntando a mim mesmo o que era aquilo. Sentei-me, mas ainda assim todo o meu corpo tremia. Foi uma sensação horrível. Da melhor maneira que pude, peguei meu telefone e falei com um dos meus colegas que estava em outro prédio. Eu não conseguia nem articular uma palavra. Poucos minutos depois, meu parceiro estava ao meu lado. Tentei explicar a situação para ele, mas ele me olhou confuso e não acreditou. Acho que o primeiro pensamento dele foi que eu estava sob a influência de alguma coisa. Ele me disse que iria ver o nível 0, mas eu disse que não. Mesmo assim, o homem desceu. Fiquei no escritório bebendo água enquanto ele fazia isso. Quando ele voltou, ele me disse que não havia ninguém lá. O lugar estava completamente vazio, exceto pelas caixas. Não sei porquê, mas esperava essa resposta. Mesmo assim, eu tinha certeza absoluta do que vi e passei. Era evidentemente algo não humano. Verificamos as câmeras, mas no andar 0 só havia uma, e não mostrava muita coisa. Ela me captou chegar ao fundo e fugir. Jurei ao meu colega que o que eu estava dizendo a ele era verdade. Era impossível para ele imaginar que era real. Ele tentou dar uma explicação lógica para o que havia acontecido, mas eu estava convencido do que havia experimentado. Não vou dizer que pedi demissão porque precisava muito do emprego, mas no dia seguinte acordei muito doente. Eu estava me sentindo muito mal e estava queimando de febre. Levei quase 3 dias para me recuperar totalmente, mas isso foi apenas fisicamente, pois os pesadelos continuaram por algumas semanas. Não conseguia tirar da cabeça o momento em que a luz da minha lanterna apontou para a cabeça daquela coisa e não havia nada. Até hoje, lembrar disso me dá arrepios. Foi uma das experiências mais aterrorizantes que já tive em toda a minha vida. E espero em Deus que não existam piores ou algo semelhante. Meus pais viajavam a trabalho o tempo todo, então eu normalmente não ficava no porão, a menos que estivesse dormindo no quarto lá embaixo ou jogando videogame. Isso aconteceu durante uma dessas viagens de trabalho dos meus pais. Eu estava sozinho por uma semana inteira. Essa noite era um sábado, então eu não tinha escola ou realmente qualquer outra coisa para fazer. Eu sabia que estava previsto uma tempestade para mais tarde. Então, antes que fosse tarde demais, peguei o carro dos meus pais e fui até a loja comprar comida. Enquanto voltava, a tempestade começou. As estradas estavam tranquilas, felizmente, porque, mesmo com o limpador de para-brisa na velocidade máxima, ainda era difícil enxergar. Estacionei na entrada de casa e corri até a porta da frente. Entrei e me sequei. Fui direto para a cozinha e liguei o forno para preparar o jantar, mas quase imediatamente ouvi algo abaixo de mim. Parecia que algo havia caído no porão. Talvez uma caixa ou algo assim. Minha primeira reação foi pensar que poderia haver um vazamento lá embaixo, e fiquei muito preocupado com a possibilidade de uma enchente, então fui rapidamente ao porão. Abri a porta e acendi a luz, e enquanto descia os degraus, não ouvi nada. Nenhum som de água correndo ou qualquer outro barulho, e quando cheguei ao fundo tudo parecia estar bem. Caminhei pela área principal, onde tinha um pequeno sofá e uma TV, e então fui para o depósito. Essa era a única parte inacabada do porão, onde guardávamos um monte de caixas e outras coisas. Abri a porta e olhei. A princípio tudo parecia normal, e eu realmente fiquei confuso sobre o que poderia ter ouvido. Todas as caixas ainda estavam empilhadas e nada estava no chão. Mas, após uma breve inspeção, notei algo muito estranho. Uma das caixas no topo da pilha estava aberta, e quando olhei dentro, tudo estava espalhado. Ela estava cheia de troféus antigos que meus pais guardavam, e quase todos estavam quebrados. Parecia que a caixa tinha caído e quebrado tudo lá dentro,
e depois alguém jogou tudo de volta de qualquer jeito. Senti um arrepio correr pelo meu corpo enquanto olhava para aquela caixa, percebendo o que aquilo significava. Levantei o olhar e comecei a escanear o ambiente. De repente, parecia que tudo em que eu conseguia pensar era no barulho alto da tempestade lá fora, o que me impedia de ouvir qualquer outra coisa, o que só me deixou ainda mais apavorado. Comecei a recuar, e no momento em que dei um passo para trás, uma das caixas no fundo da sala foi derrubada, e de trás dela, um homem saiu correndo em minha direção. Graças a Deus consegui correr para as escadas, e preciso dizer, não há nada mais assustador do que ouvir os passos de alguém subindo as escadas apenas alguns metros atrás de você. O medo realmente me dominou, e no último degrau bati o pé e caí direto no chão. Naqueles segundos, todos os piores cenários possíveis se passaram pela minha cabeça, mas quando me virei, o homem já estava no topo da escada e imediatamente correu em direção à porta da frente, saindo da casa. Levantei e tranquei a porta atrás dele, depois chamei a polícia. Eles encontraram uma janela destrancada por onde ele tinha entrado, mas quanto ao motivo de ele ter invadido a casa, não há nenhuma explicação. Eu morava com minha família na casa da minha avó no interior. Minha avó era muito religiosa. Ela tinha água benta, crucifixos e a Bíblia em destaque na sala de estar. Quando eu tinha 8 anos, já tinha visto tantas coisas inexplicáveis que fingia não vê-las. Um verão eu estava brincando com minha irmã no nosso tanque de areia, quando vi uma figura sombria passar por mim. Pensei que fosse meu pai, então falei com ele. Ei, pai, o que está fazendo? Minha irmã perguntou. Com quem você está falando? Confusa, respondi. Com o pai? Estava falando com ele. Ela olhou em volta devagar e disse. O pai com a mãe saíram faz uns 20 minutos. Naquele momento, o medo tomou conta de mim. Com quem eu estava falando? Levantamo-nos e começamos a procurar por quem ou o que fosse. Meu pai uma vez nos contou sobre um taco de metal que ele havia feito para nós, para usarmos caso estivéssemos sozinhas e sentíssemos medo. Pedi a minha irmã para ir comigo pegar o taco e ela segurou minha mão. Quando peguei o taco, disse a ela para se esconder no nosso lugar secreto, aquele onde escondíamos doces sem ninguém saber. Pedi para ela contar até 100 e ficar quieta, prometendo que voltaria para buscá-la. Ela assentiu e correu para o esconderijo. Andei pela propriedade, verificando embaixo dos carros, trailers e carretas do meu pai, mas não encontrei nada. Ninguém tinha pisado na grama alta ou mexido nas correntes do portão. Mas então ouvi uma tosse de fumante. Dei a volta no nosso velho carvalho e lá vi um homem com chapéu de cowboy. Levantei o taco, preparando-me para atacá-lo. Aproximei-me devagar do estranho e, de repente, o homem falou com uma voz muito grossa. Quem é você e como entrou na minha propriedade? Fiquei apavorada. Soltei um grito e balancei o taco, errando-o por 1 centímetro. Observei atentamente, me perguntando se, ao acertá-lo, ele teria caído ou me agarrado. Enquanto me afastava lentamente, ele riu, como se eu tivesse contado uma piada. Ele se levantou e olhou diretamente para mim. Quando nossos olhos se encontraram, vi que seu rosto estava completamente apagado, sem traços visíveis. Eu não sabia o que fazer. Tudo ao meu redor parecia desfocado até que tudo escureceu. De repente fui envolvida por uma sensação de calor e escuridão. Ouvi alguém murmurando, mas não conseguia entender as palavras. Parecia até mesmo com outra língua. Naquele momento era como se eu estivesse perdida. Tentei responder, mas algo me impedia de falar. Subitamente senti um frio cortante, como água gelada. Abri os olhos, ofegante, tentando entender onde estava. Minha avó e minha irmã estavam ao meu lado. Minha irmã, sem permissão da minha avó, jogou um balde de água em mim para me acordar.
Minha avó perguntou: "O que aconteceu? Por que você estava deitada no chão lá fora?" Confusa, perguntei que horas eram e por que haviam jogado água em mim. Minha avó disse que eram quase 18 horas. Isso me deixou intrigada, pois momentos antes eram 1 e pouco da tarde. Como 5 horas tinham se passado tão rápido. Eu não conseguia me lembrar por que estava lá fora ou o que estava procurando. Virei-me para minha irmã e perguntei o que havia acontecido. Ela explicou que depois de se esconder e contar até 100, esperou por mim para lhe dizer que era seguro sair. Quando não ouviu nada, ela foi me procurar. Ela disse que ao sair para o quintal, só encontrou o taco e um pano sujo. Ela gritou meu nome e procurou pela propriedade, mas não conseguiu me encontrar em lugar nenhum. Desesperada, correu de volta para casa e contou à nossa avó. Minha avó pegou sua espingarda e saiu com minha irmã. Ela perguntou por que minha irmã não tinha voltado para dentro de casa, em vez de ter se escondido. Minha irmã começou a chorar, dizendo que achava que nosso pai tinha nos chamado, mesmo sabendo que ele não estava em casa. Minha avó disse que havia um único lugar na propriedade onde eu sabia que não deveria ir: a casa queimada. Ela disse à minha irmã para ficar onde estava e vir até ela quando fosse seguro. Minha avó desceu até a casa queimada e me encontrou deitada no chão ao lado dela. Ela chamou meu nome várias vezes e me sacudiu para me acordar. Ela verificou meu pulso e, quando viu que eu ainda estava viva, quase chorou de alívio. Quando voltei a mim, minha avó me repreendeu por ser imprudente e disse para eu nunca mais fazer aquilo de novo. Mas aquilo foi apenas o começo das coisas. 7 anos se passaram desde que vi o homem misterioso. Quando completei 15 anos, meu pai nos deu um cachorro de presente de Natal para nos ajudar a nos proteger de estranhos. Mas o cachorro era mais um animal de estimação amigável do que um protetor, exceto quando queria ser. Um dia, com uma brisa leve, os cães estavam brincando e latindo. Abri o portão da varanda para deixar o cachorro sair, observando-o fazer suas necessidades e certificando-me de que ele não fugisse. De repente ele parou, farejou o ar e começou a caminhar lentamente em direção à colina atrás da casa. Curiosa, o segui. Ele subiu a colina latindo e eu, em pânico, corri atrás dele. Nossa colina era coberta de árvores, uma espécie de pequena floresta. Corri atrás dele enquanto ele latia, pulando troncos caídos, até que tropecei em algo incrível. Entre a vegetação, vi 3 ou mais casas nas árvores. Essas árvores enormes tinham casas redondas construídas nelas. Eu não sabia o que eram ou por que estavam lá, mas eram impressionantes. Enquanto explorava, vi uma casa maior no centro. Andei ao redor procurando uma entrada. Quando encontrei, peguei um galho grosso para me defender, caso fosse necessário. Dentro, vi uma estrutura parecida com uma cabana, feita de cedro e carvalho, com pisos de bordo. As camas e a mesa de jantar eram feitas de pinho. Havia símbolos estranhos nas paredes que eu não conseguia ler, mas pareciam não ser destinados a mim. Meu coração disparava e eu sabia que precisava sair. Ao recuar cuidadosamente, ouvi o som de correntes. Congelei e olhei para baixo. Eu tinha pisado em uma grande corrente que envolvia a base da árvore. Segui a corrente até o fim, encontrando um crânio. Corri o mais rápido que pude, tropeçando em árvores, empurrando arbustos, caindo e rolando colina abaixo até bater em um toco. Estava coberta de cortes e sujeira. Meus braços estavam sangrando e minha cabeça rodava, mas ainda não me sentia segura. Ouvi meu cachorro latindo e ele apareceu. Corremos, mas não em direção à casa. Corremos tanto que acabamos no campo do fazendeiro. Os fazendeiros não ficaram felizes em me ver ou ao meu cachorro, mas depois que expliquei o que havia acontecido, e disseram para eu nunca mais falar sobre aquilo. Isso foi há 8 anos, e aquelas casas nas árvores agora desapareceram.
mas ainda sinto que estou sendo seguida por quem ou o que quer que estivesse lá. Não sou muito crente no paranormal, mas tudo mudou em um domingo de março. Para te dar contexto, sou entregador do Uber Eats. Gosto de trabalhar no turno da noite, quando as ruas e os caminhos estão mais tranquilos. Em uma ocasião, por volta das 3 da manhã, recebi um pedido um pouco distante, a 10 quilômetros. Pensei, mais um pedido e vou descansar, e segui normalmente guiado pelo GPS. Por causa do horário, eu era a única alma na estrada. Não havia ninguém, e o único som que se ouvia bem ao longe era o latido de cachorros. De vez em quando aparecia uma casa com a luz acesa, mas fora isso, nada. A noite estava morta. Já no caminho para fazer a entrega, na rua que eu deveria pegar para entrar no bairro, notei que havia 2 silhuetas à distância, na beira da estrada. Por causa da distância e da escuridão, não consegui distinguir de imediato o que eram, então continuei meu trajeto. Já a alguns metros de distância, iluminados pelo farol da moto, vi que eram 2 cães pretos. Achei estranho pela forma como eles me olhavam, com um olhar profundo, muito esquisito. Esperava profundamente que eles não latissem para mim. Olhei para o celular e eram exatamente 3h23 da madrugada. Reduzi a velocidade porque bem onde estavam esses 2 cães havia um quebra-molas. Reduzi quase completamente para passar por ele. Foi aí que senti um leve golpe na mochila, nas minhas costas. Olhei pelo retrovisor e percebi que um dos cães estava me seguindo. Ele estava correndo muito perto de mim. Vocês podem não acreditar, mas ele estava em 2 patas, numa velocidade que até hoje acho impossível. Eu não soube como reagir, então decidi apenas acelerar, mas o cachorro continuava atrás de mim, enquanto o outro, já muito distante, parecia estar rindo. Eram gargalhadas que, apesar da distância, eu ouvia muito, muito próximas, como se estivesse ao meu lado. Nunca vou esquecer essa risada, uma risada estranha, grave, que se sentia no peito. Depois de alguns metros, criei coragem para olhar no retrovisor de novo, e não havia mais nada. Não sei o que aconteceu ou o que eram realmente, só sei que nunca mais passei por aquele lugar.